mais ou menos nesse clima de festa, né? Nessas estradas da vida. Eu vou dar início a uma programação assim, natural. Como muitas coisas já aconteceram aqui nestes 2 anos da Rede Por TV, a pedido do nosso diretor, 16x9 diretor, para ir pro YouTube, essa programação aí desse podcast, pode crer, para falar um pouquinho com responsabilidade, me sinto na responsabilidade de passar para todos que têm acompanhado, né, seja um telespectador, 10, 9, ou algumas centenas, né, e de milhares, como foi na programação da Joelma, Uma Noite Amazônica. Hoje a gente envolvido completamente com a Amazônia, e desde a nossa chegada aí, né, em Portugal, projeto relâmpago do MC Livinho, concurso cultural, várias parcerias, pessoas importantes de competência, e agora de carona aqui com a RFM nessa longa viagem dessa estrada, dessa vida pessoal e profissional. A gente acaba ficando aberto, né? As pessoas entram, saem da nossa vida. Às vezes elas acham que podem fazer o que querem, né? Mas é do ser, né? Humano em evolução, e tomara que eles evoluam, né? E a gente deixando aqui uma passagem, né? Dessa trajetória da Rede Por TV nesses 2 anos, nessa semana especial amazônica, nessa história, né, que quase que caiu de paraquedas na minha vida, né, e eu me senti na obrigação de suportá-la, essa produção desse DVD da Joelma, no que aconteceu no dia 13 de março, né, dia 23 de março foi o primeiro show, né, que a Naipe Favorito fez a gestão lá, aquela coisa mais simples, né, Coliseu funcionando e os fãs, mas no projeto deles de gravar os DVDs aí ao longo do Brasil e fazer o primeiro DVD internacional, né, da Joelma, acho que era um sonho dela gravar no Coliseu dos Recreios, e nós entramos na história para poder suportar um grande contrato que eles fizeram com muita inteligência, de um dos homens mais fantásticos que eu já conheci até hoje. Já conheci vários, estive próximo de vários, por ter tido uma passagem pela Rede Globo de televisão durante 12 anos, ligado aí com o grande mestre, né, Wolf Maia, inclusive na escola de TV dele, teatro, cinema, Festival Internacional de Cinema de Gramado e muitas outras coisas que eu participei, né? Saída como pela direita. Participante, como produtor, como profissional. E esse grande homem, ser humano, que eu respeito, admiro e vou continuar vivendo com ele dentro dessa trajetória que nós vivemos nessa passagem dele pela Europa, 400 metros. Juarez Lima. Saída pela direita. Viu? Vou sair pela direita. Meu guia, tá? É o Afonso. Afonso vai nos acompanhar nessa viagem, nesse podcast, nessa viagem, nessa história, nesse pouquinho, né? Dessa trajetória aí que eu quero deixar aqui como um registro, né? Saída pela direita. Nas redes sociais ao qual nós estamos envolvidos, integrados, e agora se aprofundando cada vez mais com todo um corpo, né? Um grupo ligado à Naipe Favorito, a Rede Por TV, os projetos desse ano, naturalmente, em 2025, que foram remodelados, né, para a nova estrutura da chegada da Casa Amazônica, a 800 metros, parceria com à esquerda, e essa visão ligada aos direitos intelectuais dos povos indígenas. E nós, relacionado à cultura, Rede Por TV, estamos envolvidos no conselho, na produção executiva e na concessão do espaço em Freixo, para que essa Casa Amazônica tenha todo o conforto para desenvolver seus projetos sob direção da Geise Perlé, né? E vão ter muitas coisas bacanas lá. E 200 metros, vire à esquerda. Está preparando em 2025 uma programação específica para a Casa Amazônica, porque a gente já salta para novos rumos, né? Novas relações, novos projetos,
Vire à esquerda. integrações que vão se acoplar agora verdadeiramente na essência da Rede Por TV, na minha relação profissional, né? E que as passagens que tivemos por aí, agora entramos num caminho. Vamos ajustar aqui agora essa imagem. Corta, pode começar de novo, não pode? De assuntos importantes, é bom a gente ajustar a técnica, mesmo que simples, né? Porque aqui o que vale é o papo do podcast, dessa carona aí com a RFM e dessa visão, né? Do que realmente a Rede Por TV veio construir, né, na Europa, com uma base fixa, intencional em Portugal, já com relações muito firmes, né, e sólidas com pessoas, personalidades, instituições. Agora esse novo projeto, essa nova programação da Casa Amazônica, né, com envolvimentos relevantes. A gente já falava de sustentabilidade, responsabilidade social, e agora mais ainda, né, envolvido com essa atmosfera amazônica. E nesses 2 anos de Rede Por TV, a gente teve o privilégio de construir algumas relações importantes, e uma delas com o Juarez Lima, que deixou um legado na terra, né, para nós, a luz que nunca se apagará, né? Estamos envolvidos com essa história. Estamos preparando lá a Sala da Luz, onde vai ser a nossa comunicação internacional, né? Desse universo amazônico, dessa arte, dessa cultura, do que significa, né, a Amazônia pro eu, né, pro equilíbrio, para a saúde. Falarei muito de saúde nesse ano de 2025. E eu estarei buscando a minha forma ideal depois desse temporal, né, que a gente passou nesses últimos anos aqui em Portugal, com a nossa chegada, né, com a nossa transição lá da Costa Verde, do Rio de Janeiro, onde temos ainda a nossa base da emissora de comunicação, que é a Rede Costa Verde Comunicação, com projetos ligados à cultura sempre, ao cinema. Lá onde eu fui nomeado conselheiro de cultura pela Fundação Mário Peixoto. Então temos aí uma história, né, que trouxemos exatamente para isso, para construirmos uma ponte, darmos continuidade e falarmos de tudo um pouco, porque somos uma rede de comunicadores, de relações sociais, culturais, turística, gastronômica. Então estamos aqui para fazer realmente a diferença da nossa parte, né, com o nosso profissionalismo, com aquilo que nós estamos construindo, com os erros, com os acertos, e agora mais acertos do que erros, com certeza, porque nós estamos seguindo com uma independência, né, aquilo que nós já estávamos construindo aí, envolvido com a arte, com a cultura, com a literatura, programas próprios, né, sem envolvimentos que nos levam a dividir o nosso tempo, entendeu? A nossa visão. Então nesse ano de 2025 aí, com essa proposta nova aí desse bate-papo, dessa relação direta, vamos ter formatos, né, dessa programação. Na rotunda, apanhe a segunda saída. Falando a verdade de verdade, né? E contribuirmos, né, com esse bem-estar na rotunda, que é a cultura, né? A segunda saída. Que é a nossa especialidade, além da sustentabilidade e do bem ao próximo. Quem me conhece, por isso que eu estou aqui com a cara. É 400 metros, né? Na rotunda, de uma reunião, indo para apanhe outra, a terceira saída. E construindo essa história. 200 metros, na rotunda, apanhe a terceira de saída. Boas relações com pessoas que vão fazer o bem e vão aproveitar dele também, naturalmente, né? Então, 2025 tá aí.
Na chegou, rotunda, seja bem-vindo. apanhe a terceira saída. Nós estamos muito felizes por estar em Portugal, por termos escolhido bem, né, essa terra desbravada pelo meu irmão, meu sócio, Carlos Júnior. Hoje está aí construindo uma relação fora de Portugal, já estava se preparando para isso. E temos outras Vire à relações esquerda. também com a nossa parceira também, né? E a gente tem aí um conselho, né, de produções quando vem para Portugal, que é a Brasil em Europa, do Márcio Ricardo, que fez esse projeto magnífico, né, com essa visão de trazer a Joelma depois de tantos anos. Trouxe a Joelma e trouxe para os fãs, né, porque foram os fãs que curtiram a Joelma, entendeu? E parabéns para os fãs, esse amor tão grande. Meu filho tem 32 anos e agora eu entendi como ele era fã da Joelma na época, lá no Brasil, lá atrás, que eu admirava a música, mas não entendi esse amor pela Joelma. Realmente uma pessoa fantástica, que nós não tivemos tanto tempo assim de estar juntos, pela nossa correria. Nós vamos mostrar no nosso documentário da Sala da Luz como foi difícil para o Juarez Lima suportar essa produção, entendeu? E botar aquela arara linda para voar, que nós lutamos até hoje para mantê-la, né? Lá na frente do hoje o Centro Cultural Amazônico. Daqui a pouco Geise Perrelé também entra aí na frente desse desenvolvimento, tá lá no Brasil ainda, tá trazendo novidades da Amazônia direto lá de dentro da floresta. Para todos nós, para mim também, tem uma expectativa muito grande. Tivemos uma relação muito saudável, né? Numa viagem louca de van para Áustria, para Gemunde, aonde tivemos o privilégio de conhecer Verônica Schell, seu marido, um artista plástico, que nos tratou muito bem, e tivemos uma passagem linda dessa construção, dessa exposição Amazônia, Mãe do Mundo, que vai ser exposta com certeza em Portugal, na Casa Amazônica. E a direção, né, do nosso mestre, vamos trazer novidades incríveis, porque a voz dele está presente na nossa atmosfera, né? Inclusive no projeto ao qual ele também era diretor e sócio, e continua sendo, desse projeto lindo, que é em benefício da cultura, que é em benefício dos direitos intelectuais, como a nossa embaixadora Geise Perrelé está à frente, né? Aqui na Europa, ligada à Embaixada do Brasil, enfim, tudo pro bem, né? Dos povos indígenas, para contar a raiz de um povo que até hoje vive da terra, vive das coisas que são sinais da natureza. Inclusive estaremos falando sobre isso, né, no nosso Fórum Internacional de Cultura e Sustentabilidade. Neste ano ele irá acontecer mesmo. No ano passado virou um café, foi tudo muito corrido, um temporal. E que temporal, né? Quem sabe, foi realmente um temporal que nós passamos. Nós passamos por esses 2 anos e entramos no ano 3 agora. Então, olha só, sem mais delongas, né? Essa estrada linda aqui de Portugal, em direção a Freixo, Ponte de Lima. Existe uma coisa chamada, hoje eu falei sobre isso inclusive, e também dei o spoiler do podcast. Tá ele aqui, o podcast já tá, falou, tá feito. Esse ano vai ser diferente. Então a inveja é uma coisa muito... Falamos da inveja hoje, né? Um dos nossos mentores espirituais, temos mentores corporativos. Nós somos um grupo, né? Nós temos uma relação grande, inclusive com o Brasil, com o Rio de Janeiro, com o sul do país, com o norte, o nordeste, o Brasil inteiro, porque a comunicação nos permite falar com pessoas relevantes, com pessoas importantes. Então nós temos uma trajetória, e hoje nós falamos de inveja. E inveja é uma coisa muito bacana, porque ela funciona, entendeu? Então cuide da sua inveja, porque pode ser que se tu não souber bem o que é inveja, tu pode usá-la ou não. E se tu for usar, cuidado, entendeu? Porque pode ser que não funcione, entendeu? E dependendo das tuas intenções, dos teus olhos, ela volte para ti, entendeu?
deu para si. E para quem nos acompanha, né, com bons olhos, sejam bem-vindos. Eu sou o Renato Pimentel, tô nessa viagem que esse ano a gente quase deu a volta ao mundo. Mais de 33 mil quilômetros que nós rodamos nessa viagem amazônica, e é dela que nós vamos contar. Sejam bem-vindos a essa história, sejam bem-vindos ao podcast Pode Crer. Nós vamos estar falando sempre a verdade de verdade e tentar construir um mundo melhor de uma maneira assim, entendeu? Simples, viajando, né? Uma boa ideia, tá bom? Então, 2025 acabou de chegar. O diretor tá entregue aí o programa, tá bom? Tá entregue o podcast. Bem-vindos. Esse ano vai ser diferente. Acompanha A a gente. 800 metros, na rotunda, Obrigado, Afonso. apanhe a primeira saída. Obrigado, Afonso, por me conduzir nessa estrada da vida ao longo desses tantos quilômetros. Um abraço. Até já.